Presidente Hugo, deixo de antemão, nós não discutimos texto, ninguém discutiu texto, nós discutimos problemas que nós temos e algumas soluções para esses problemas que nós achamos, e o presidente Hugo, então, entendeu, se sensibilizou com o nosso pleito e ficou de conversar com o relator e também com o colégio. Então, dá esse prazo de 30 dias, e o que nós pedimos é que tanto o Poder Judiciário fosse ouvido, os governadores, secretários de segurança, operadores de segurança pública, e também tentar fazer uma conversa prévia com o Senado, para que a gente tente sair com um projeto daqui que tenha aí sim uma tramitação rápida depois de acordado, e que seja um projeto, que seja uma lei efetivamente, que venha ao encontro daquilo que a gente precisa para ajudar no trabalho da segurança pública. Majoritariamente é isso. Então o presidente ficou de falar e eu vou abrir aqui para os colegas, se quiser perguntar, os colegas se quiserem... Calma, gente, deixa eu terminar. Então eu vou passar para os colegas se quiserem completar algo, e aí depois vocês perguntam para quem vocês quiserem. Jorginho. O presidente Hugo, a gente foi ao encontro dele para dar respaldo a ele de não ter que aprovar essa matéria semana que vem, chamando todos os poderes para conversar. É uma matéria que o Brasil todo está preocupado. Hoje, se fizer uma pesquisa em qualquer estado, é o tema que domina. Ele anotou uma série de sugestões que nós fomos dando, governador por governador, falando de polícia prende, justiça solta, tudo nós fomos falando, para que a gente construa um projeto, que ele lidere essa construção, ouvindo governadores, lideranças partidárias, desapaixonadamente de partido político. É um tema que nos preocupa a todos, do mais abastado ao mais simples, não dorme muitas vezes. Em muitos estados, eu tenho o privilégio de ser governador de Santa Catarina, que é um estado mais bem arrumado nesse setor, mas nós também temos problema. Então, a gente veio dizer a ele, o relator está focado para fazer um bom relatório. O senhor é o líder que vai conduzir esse trabalho. Não precisa ser aprovado antes do Congresso sair de férias, antes do final do ano. Não pode deixar para o ano que vem, senão mistura com política. Então ele entendeu, todos os governadores falaram e nós saímos satisfeitos de que ele vai liderar um processo de construir uma legislação que atenda muitos apontamentos que ele fez. Caiado, Juscelino. Deixa o Caiado terminar, que ele finaliza. Eu acho que é importante essa escuta poderosa. Acho que foi muito importante a escuta ativa aqui do nosso presidente da Câmara. Eu que fui deputada federal, já estive aqui, coordenei a bancada feminina. Segurança pública é um tema que incomoda muitas mulheres. Nós precisamos de falar sobre isso. E hoje o presidente Hugo Mota, resolveu trazer esse tema aqui. Cada um dos governadores colocou algum ponto que a gente precisa de abordar, aproveitar essa grande oportunidade, desse grande debate. Ontem eu estava na abertura do CONAMP e eu tive a oportunidade de ouvir o ministro, o presidente do Supremo, falar sobre segurança pública. O ministro de Justiça falar sobre segurança pública. O Congresso está falando sobre segurança pública. E 80% da população do Brasil quer falar sobre segurança pública. O que os governadores colocaram aqui é que nós temos a grande oportunidade de trazer uma legislação moderna que dê condição dos governadores executar a política pública de segurança lá na ponta, sem prender e a justiça soltar. De acolher de verdade a população em situação de rua, que eu coloquei hoje para o presidente Hugo Mota. De realmente abordar aquilo que traz os problemas diários e que nós não conseguimos hoje, por absoluta falta de legislação, de atuarmos. E foi colocado aí por parte de todos os governadores essa possibilidade de uma grande construção nacional aqui em torno da segurança pública. Obrigado. Bem, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Primeiro, é que nós estamos aqui
como governadores, governadora, com o objetivo de trazer para todos os colegas, e que aqui vivi muitos anos, a vida como ela é em cada um dos nossos estados. Em segundo lugar, este assunto não é um assunto de campanha eleitoral. Ele é um assunto de governabilidade. Tanto é que a sociedade não está preocupada com campanha eleitoral. A sociedade está preocupada com segurança pública. É o que está claro hoje em todas as pesquisas. Então ninguém aqui está inventando pauta. É o que a sociedade mais clama neste momento, é por segurança pública. Ou seja, nós estamos vendo uma deterioração completa do Estado democrático de direito e o Estado do crime avançando a cada vez mais. Eu disse e repito, o programa social mais importante para o Brasil hoje é o combate duro e forte às organizações criminosas. E dou dados. Quando eu assumi o governo em Goiás, eu tinha 1.073 jovens julgados, condenados no socioeducativo. Com segurança pública, eu tenho hoje 168, 83% a menos. Ou seja, cuidando de uma geração que não caminhou pelo lado do crime e muito menos da violência. Segundo ponto, que é relevante, somos também o primeiro lugar na educação. Isso tudo mostra que sem segurança pública você não tem governabilidade. Outro ponto que foi consenso entre nós. Nós governamos, e aqui nós aprendemos, por termos passado por essa casa, que ninguém é dono da verdade. Para ter maioria, precisa ter ou 257 votos, ou maioria simples, ou se não, 308 votos. Então nós sabemos construir maioria para ganhar os nossos projetos. Da mesma maneira que como nós governamos. Não adianta, como muito bem colocado pelo Cláudio Castro, muito bem colocado pelo governador Jorge Mello, é que não adianta você ter uma legislação que ela não sente à mesa todos os poderes. A autonomia dos poderes não está sendo invadida por nós. Mas nós, nos nossos estados, sentamos com todos os poderes para discutir assuntos que não podem ficar inconclusos na fila de espera. Então é preciso que este assunto ele seja abordado com o Supremo, seja abordado com o Senado, seja abordado com o Executivo e com todos e com nós, governadores, porque na verdade nós é que estamos à frente do problema, tá certo? Quem tem que responder à população do Estado somos nós. Nós é que fomos eleitos. Nós é que sabemos a nossa realidade, certo? Então, por isso, é um dos pontos que não está, porque aí seria uma outra discussão, mas, sem dúvida nenhuma, pautas outras virão. Mas, neste momento, este foi o ponto comum de convergência que o presidente aí nos distinguiu aí um tempo enorme para que cada um colocasse suas ideias e que nós pudéssemos ter um projeto que não fosse uma utopia. Sai daqui, como disse, para no Senado, depois vai ser interpretado pelo Supremo de outra maneira e, como tal, aquilo não chega à população conforme deveria chegar. Tá bem? Não se discutiu isso. Nós pedimos... Não foi discutido. Não foi discutido nenhum tema específico do projeto. Então não adianta perguntar que a resposta vai ser não para todas as perguntas. Não foi discutido nada, não lemos texto, não discutimos, nós discutimos ideias e discutimos que a maneira que está sendo tocado, ainda que todos nós elogiamos o relator, ainda que todos nós elogiamos a ideia de se discutir isso, nós
unanimemente discordamos da rapidez desse projeto. Há de se ter um projeto que atenda o que os estados precisam. Quem opera o direito, quem opera o combate à criminalidade são os estados, majoritariamente. Então não adianta fazer um projeto desse sem ouvir os estados para saber se aquilo que está sendo votado vai, na prática, ajudar o combate à criminalidade. Então não adianta perguntar sobre texto, gente, porque nós não falamos de texto. O próximo passo, já para antecipar algumas perguntas, o presidente vai conversar com o relator e com o colégio de líderes e eles vão decidir se esse prazo que nós pedimos, como o Jorginho falou, falamos um pouco antes do fim do ano, e aí eu especificamente falei em 30 dias para que a gente pudesse ali, ainda dei uma ideia de prazo em torno ali do dia 10 de dezembro, 10 a 15 de dezembro, que o presidente pudesse votar, até porque daqui a pouco mistura lei orçamentária, mistura um monte de coisa, e nós sabemos que a confusão fica generalizada. As sugestões que nós fizemos era papel da polícia, proteção do policial, proteção inclusive das leis, porque a gente tem editado leis estaduais que depois se tornam inconstitucionais. Colocamos a questão do que o policial faz na ponta, nós não queremos HC preventivo, mas nós temos que ter regras mais claras, porque essa falta de clareza das regras está fazendo com que depois o judiciário derrube tudo. Não adianta também a gente ficar transferindo a culpa para o judiciário. Nós temos que trabalhar numa legislação com regras claras. E baseado na regra clara, o Estado vai poder cumprir aquilo. E aí sim, se o próprio Estado ou a polícia transgredir, saber que aquela regra é clara e que ela foi transgredida e não como é hoje. Se a gente obedecer 100%, a criminalidade irá tomar conta do Brasil hoje, porque a legislação é muito ruim e convidativa ao crime. Entendeu? Não houve. Esses governadores que estavam aqui pediram agenda ao presidente para conversar e ele propôs que aqueles que o tinham procurado, que ele reunisse os que tinham procurado ele numa reunião em conjunta. Então não tem fórum de governadores, não tem consórcios, cada um aqui está falando pelo seu estado e ele propôs e nós aceitamos aqueles que o procuraram que fizesse essa reunião. Talvez algum não possa ter conseguido vir, aí acho que é o presidente que vocês têm que perguntar e não a gente. Não teve nenhuma, não teve, o único pleito que tivemos hoje aqui foi a maior discussão do projeto. Qualquer outra, a resposta é não. Não teve nenhuma discussão. Mas não teve, não, a resposta é não. Não, o que nós falamos, gente, presta atenção no que a gente está falando. Nós falamos para ele no campo das ideias. Nós colocamos o problema para o presidente e falamos que há necessidade de se discutir cada problema desse e achar uma solução legislativa. Nós não falamos nenhuma solução legislativa, só falamos que ela tem que existir e que a verdadeira solução só vai existir no diálogo e, como disse bem o Caiado e o Jorginho, sobretudo o Jorginho, no consenso entre as instituições. Senão nós criaremos uma legislação linda aqui, ela pode não passar pelo Senado, ou ainda que passe, ela pode ser revista na Justiça. O que nós falamos é que não adianta ter um processo dessa dificuldade, dessa complexidade, e não botar vários entes à mesa para que minimamente nós consigamos sair com um consenso, pelo menos nas linhas gerais de um processo, ou de um projeto, ou de uma lei, que vá realmente colaborar no processo de segurança pública.
não enfraquecem absolutamente nada. O DERRIT vai continuar o relator. A gente entende que um relator que também é secretário de Segurança Pública do maior estado do Brasil, que combate no dia a dia, tem a sua agrura de querer resolver logo. Isso aqui não dá para ser só um estado ouvido, porque nós temos um país muito grande e muito plural. A diferença, quem sofre com garimpo ilegal é uma realidade, quem sofre com fronteira é outra realidade, quem sofre com novo cangaço é outra realidade, quem sofre com Comando Vermelho é outra, quem sofre com PCC é outra. Nós temos muitos Brasis dentro do Brasil e não adianta ter uma legislação rápida que não discuta esse Brasil. Pois não. Porque essa defesa de 30 dias, e também se o senhor não avalia que é o pedir 30 dias, eu cubro isso aqui há alguns anos. Eu acho que em 30 dias vai ser 12 de dezembro. É impossível nessa casa, na última semana, se dedicar a qualquer outro tipo de proposta que não seja a lei orçamentária. O senhor não entende que com esse pedido o senhor está jogando esse tema para o ano que vem, que é um ano eleitoral? Vamos lá, o primeiro pedido foi para que fosse esse ano ainda. Foi frisado. Foi frisado que fosse esse ano. E nós falamos de em até 30 dias poder votar isso, que seria lá entre 11 e 12, exatamente para não cair na lei orçamentária. Foi isso, acho que eu falei exatamente isso. Para que em até 30 dias fosse votado isso, para que a gente não misture o debate da segurança ao debate da lei orçamentária, que o Caiado, então, que é expert aqui, os três são aqui, menos eu, sabem que depois, lá do dia 15, só se fala em orçamento e em recesso. Para terminar. Não foi. Nós não falamos de projeto nenhum especificamente. Nós falamos genericamente, até comentamos coisas do PL, da PEC, coisas de outro. E nós, inclusive, entendemos que para um projeto de segurança que realmente resolva, isso deveria ser votado em pacote, ainda que não precise ser todos juntos. Mas se não votar em pacote, dificilmente a gente vai ter uma lei que realmente ajude a segurança pública. Não se falou nada de pauta, gente. É tudo não. A resposta é não. Vamos lá. Olha, acho que a investigação seja dura e implacável. Eu não tenho ninguém que a gente proteja. Inclusive, a matéria seguinte, que você acabou não citando, é que tentaram fazer algo e não conseguiram nada. Então, já fico feliz de não terem conseguido nada, que foi a matéria que saiu logo em seguida. Mostrando que no Estado não tem isso e que seja implacável se tiver que punir qualquer um, que se puna com rigor. Governador, sou do Rio de Janeiro. Esse projeto, ele é a favor dos bandidos ou é a favor do cidadão de bem trabalhador? A gente não está falando em projeto A ou B. A gente está falando em mecanismos de combate ao crime organizado. A gente não vai politizar aqui se o melhor da direita, se o melhor da esquerda. Nós iremos construir, pelo menos dar a nossa colaboração, que quem vai construir é o parlamento, claro, a nossa colaboração para construir um projeto de segurança pública que ajude e que não atrapalhe os governadores. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.